Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Olha, queria compartilhar com vocês uma história, um causo, uma conquista. É nada, eu tô brincando. É que eu fui andar de ônibus sozinho nesse último final de semana e fazia tempo que eu não ia, né? Eu ando muito de carro de aplicativo aqui na cidade. Quando eu vou de ônibus, vou com a professora de orientação e mobilidade, ou até acompanhado da minha mãe, mas sozinho fazia tempo que eu não ia. Eu precisava de pegar uma pomada no estúdio de tatuagem, que eu fiz uma tatuagem na última quarta-feira, eu terminei ela no braço direito, e eu precisava de ir lá pegar um tubo de pomada. Falei, vou de ônibus. Pensei, vou enfrentar, vou encarar uma viagem de ônibus sozinho. Olha que desafio. E assim foi. Saí de casa, foi tudo tranquilo. Fui pela calçada, fui bengalando ali pela referência, batendo bengala e foi tudo calmo. Só quase capotei em cima de um bêbado na esquina e precisei da providência divina para ir desviando dos montes de merda de cachorro que tem espalhados por toda a calçada. Mas, tirando isso, até tô pensando em ir pela rua. Eu acho que pela rua é mais fácil e mais seguro de eu chegar no meu destino do que pela calçada. Porque na calçada você tem um monte de merda de cachorro, você tem bêbado dormindo, você tem lixeira, sofá usado, motocicleta. Galera, a sociedade não facilita a vida do cego. Então, eu acho que tá muito mais seguro ir pela rua do que pela calçada. Não sei, ando pensando nisso. Mas consegui chegar no ponto de ônibus e ali tomei um chá de banco de 40 minutos, porque na capital da tecnologia, que é São Carlos, os políticos enchem a boca para falar. A capital da tecnologia não tem um aplicativo decente que funcione para o cego saber a hora exata do ônibus. E então não tem um sistema de transporte decente. E aí o cego fica ali, né, na dependência das pessoas falarem para ele, olha, é tal ônibus, olha, tá vindo um ônibus. Ou na dependência de você, a cada motor parecido com o de ônibus que você escuta, você abanar a mão ali e correr o risco de parar de repente um caminhão, uma caminhonete. Essa é a vida do cego. Mas bom coração de uma senhora que chegou ali no ponto de ônibus e falou para mim, jovem, está vindo um ônibus aí. Eu falei, então vamos nesse ônibus. E subi no ônibus e logo que eu subi, o cavalo do motorista já saiu tocando que se eu não tô preparado ali ligeiro, eu já tinha tomado um capote logo no meu rolê de estreia depois de muito tempo, né? Muito tempo que eu não andava sozinho, eu já ia tomar um capote de estreia ali. E aí me segurei naquela vontade de chamar o motorista no mínimo de cavalo e fui ali bengalando assim no vãozinho. Quando tem um vãozinho do banco de outro, dei uma entradinha com a bengala assim, vi que não tinha ninguém, sentei. Percebi que tinha uma mulher do meu lado. Sentei e vi que ela já estava ali. Eu acho que eu percebi que era uma mulher, sei lá, acho que pelo ruído dela, ela fez um som meio fino, eu falei, é uma mulher. Era uma mulher. Aí fiquei um pouco inclinado pra não encostar, porque eu tava com o braço com um pouco de pomada e tal. E fui. E ali começou meu tormento. Porque o cego, além de ser cego, ele tem que se preocupar ainda se as pessoas entendem e percebem que ele é cego. Então ali começa o tormento. Porque na hora que essa mulher quiser descer, eu tenho que estar atento. E qualquer barulho de sacola que ela fazia, porque ela tava com uma porra de uma sacola ali, ela fazia um barulho de sacola, eu já pensava, ela vai descer, não vai descer, eu tiro a perna, não tiro a perna. E foi esse tormento a viagem toda. Passava de trecho em trecho, ela começava a mexer na sacola, eu falava, é agora, ela vai descer, ou ela não vai descer. E aí ela ficava com a sacola quieta de novo. Passava outro trecho, ela se mexia, eu falava, agora ela vai.
E aí ela não ia de novo. Eu tava quase falando pra ela assim, ó, ô minha senhora, você pode parar de mexer nessa merda de sacola pra eu ter no mínimo uma viagem em paz que eu decidi fazer hoje e você tá estragando a minha viagem de ônibus, por favor? Mas aí respeitei também o direito dela não se manifestar, né? Porque ela tem o direito de não se manifestar. E a gente tem que entender isso, né? Democracia, né, galera? E aí foi chegando mais perto do centro, até que então ela novamente começou a mexer naquela sacola e aí eu senti aquele tranquinho. Sabe aquele impulsinho que você vê que o banco ele dá uma diferenciada, ele dá uma inclinadinha. Eu falei, ela levantou. Eu, sem saber se ela ia ou não, com aquela cara de paisagem, dei um leve sorriso, fiz um ângulo de uns 30 graus assim para a direita e falei, porque o cego não pode virar com tudo e falar porque ele pode tomar um ar. Então virei levemente e falei, você vai descer? Simplesmente o silêncio predominou. Eu falei assim, e agora? Na intuição peguei, joguei minhas pernas para a esquerda e ela passou. Eu falei, não é que ela passou e vai descer? Mas aí eu fiquei tão indignado, galera, que eu falei, poxa, ela nem pra avisar. E aí eu fiquei com uma vontade de falar sozinho. Sabe quando você quer reclamar com alguém e não quer dar o direito de resposta, aí você começa a falar sozinho pro ar? Eu fiquei com vontade de fazer isso. E começar, sabe? Poxa, mas nem pra se comunicar a galera tá mais querendo hoje em dia. Assim fica difícil pro cego, viu? Vou te falar uma coisa. Mas aí eu pensei e falei, não adianta. Porque era bem capaz que ela me falasse assim, ó, por que você não foi sentar no seu banquinho ali? Porque, não sei se vocês sabem, aqui nos ônibus da cidade, não sei como que é na cidade de vocês, comentem aí, tem uma porra de um banquinho com mola que é pro cego que usa cão-guia. Aqui na cidade eu nunca percebi ninguém de cão-guia, mas tem o banquinho. E todo mundo acha que todo cego que entrar no ônibus tem que sentar ali. Então, assim, é um banquinho e eles acham que o cego tem que ficar ali necessariamente. Ele não tem direito de usar os outros bancos. Ele não é capaz de usar os outros bancos do ônibus. Então, você imagina. Imagina o cego subir num ônibus para começo de conversa, né? Aquela escada difícil já, porque às vezes tem um desnível ainda da calçada e o motorista cavalo que já sai tocando o ônibus, você subir com bengala, se equilibrando e ainda vai inclinado, porque ele é mais baixo ainda, procurar a porra de um banquinho com mola até você conseguir tirar ele da posição de retrátil para conseguir se equilibrar e sentar. Meu, numa dessas já foi cego, bengala de ponta cabeça e cai com tudo ali, né? Então, mas a sociedade, as pessoas não pensam nisso. Elas acham que o cego tem que ficar no lugarzinho onde falaram para ela que o cego tem que ficar, né? Então, fiquei pensando e me contive, não reclamei com essa senhora ou essa moça, não sei. Mas, tirando isso, e o motorista cavalo também, que não se coloca nunca no lugar do cego, nem da pessoa com deficiência, porque ele poderia pensar, poxa, e se fosse eu com aquela bengala? E se fosse eu que não enxergasse? Será que eu ia conseguir? Porque essas pessoas, elas acham que o cego é ninja, que o cego ele adivinha as coisas, no caso dessa senhora, que ele se comunica por telepatia, e que ele também tem toda a habilidade de se locomover dentro do ônibus como se fosse um ninja, como se fosse o Bruce Lee. Então, o cego ele tem todos esses títulos, né? Então eu desci ali e fui até o estúdio, consegui de boa, eram 2 quadras até chegar ao estúdio e antes da esquina eu sabia que o estabelecimento era ali antes da esquina. Quando eu estava chegando perto, percebi que tinha uma mulher atrás de mim conversando. Olha que bonitinha, que não sei o que. Eu falei, deve estar com algum pet.
porque é moda, né? A galera hoje em dia tá, né, adotando o pet como se fosse filho. E aí, quando chegou perto da esquina, eu virei pra ela, falei: "Você pode, por favor, me dizer onde que é o estúdio de tatuagem?" Ela, logo aí na sua frente, pode entrar ali, ó. Entrei e ela entrou atrás. Ela entrou atrás e tal. Sentei, ela ficou de pé, imagino eu, pelo que eu percebi. E aí, pô, a pessoa me ajudou. Falei: "Nossa, eu vou, né, cumprimentá-la e agradecê-la." Falei: "Poxa, muito obrigado." Porque, galera, o cego, ele tem que agradecer quando é ajudado. Ele precisa, né, dessas ajudas. Ele é carente, é nada, tô brincando. Então, aí eu agradeci, conversei, falei: "Olha, muito obrigado." E ela: "Não, tudo bem." E continuou falando, né, com o pet dela. "Ai, olha só que bonitinha essa tchuquinha. Vou arrumar e não sei o que e tal." Eu falei: "Poxa, eu acho que eu poderia ser mais gentil." E aí eu falei: "Olha, que legal, você é seu pet? Qual é o nome?" Ela falou assim: "Não, é minha netinha." Na hora, a minha cara assim desmontou, né? Eu já fiquei com aquela cara de tacho. Aí eu dei um sorriso amarelo, meio sem graça pra disfarçar. Eu falei, aí eu comecei a dar risada. Falei: "Você me desculpa." Ela: "Não, fica tranquilo, né?" Falei: "É que as pessoas tratam pet como se fosse gente, né?" Ela falou: "Não, trata até melhor que gente. Eu tenho uma." Eu falei: "Olha só." Falei: "Pois é." Nesse momento me veio uma reflexão. Falei: as pessoas tratam pet melhor do que gente. E aí eu lembrei das dificuldades com a calçada, com os montes de merda de cachorro. Falei: pois é, tá aí. As pessoas tratam pet melhor do que gente. As pessoas, né? E até a própria, o próprio ser humano como se não fosse gente, trata como se fosse um nada. E o cego, eu acho que a sociedade está tratando como se fosse umas verdadeiras merdas de cachorro, né? Então foi essa reflexão que eu cheguei, sabe? E é isso, galera. Eu queria compartilhar com vocês essa minha história desse rolê sozinho que eu fiz de ônibus depois de muito tempo. Se você gostou, deixa o seu like, coloca um comentário aí se tem alguma história parecida, compartilha com algum cego ou alguma pessoa que possa se identificar, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e até o próximo vídeo aí. Deixa eu achar aqui o botão de parar a gravação. Valeu!